Minha pergunta foi respondida no programa de número 200, mas volto a lhes escrever porque restou uma dúvida. Eu havia perguntado se uma pessoa tivesse cometido crimes de roubo e morte, mas não se sentisse culpada por isso, pois julgava, sinceramente, ter direito de possuir os bens da vítima, como ficaria sua situação ao desencarnar? Elahá e Sâmia explicaram que, por mais duro de pedra que esse espírito fosse, chegaria um dia em que ele compreenderia o seu erro e se arrependeria desses crimes. Mas aí eu pergunto: enquanto isso não ocorre, ele gozará de paz? A lei não o alcançará? E aí? Existem variantes aí dentro. Existem aqueles que são chamados de endurecidos e que vão viver nas trevas. E que, endurecidos como são, usam esse tipo de raciocínio para fazer uma couraça contra o seu próprio processo de sofrimento. São maus, são empedernidos no mal, são cruéis. E se protegem desse processo de crise pelo mal que fazem, através de uma apresentação como se aquilo fosse o certo. Usam um recurso que a filha de Freud chamava de racionalização. É uma estratégia de fuga do ego que diz: está errado, mas está certo. Eu fiz porque merecia. Eu sei que é errado, mas está correto. Ou seja, ele mascara a realidade para poder se defender daquilo que faz. Então, os empedernidos, os endurecidos, esses vão para a região das trevas, comandar processos obsessivos, realizar processos obsessivos. São obsessores cruéis que continuam durante décadas, até séculos, num processo de perseguição. E aí você pergunta: são felizes? Não, não são felizes. São profundamente infelizes. Tem um vazio imenso, e é nesse vazio que, na doutrinação, você aborda para tentar fazê-los entrar em crise e colhê-los da carapaça que eles se colocaram para que você não os visse em sofrimento. Todo espírito que apresenta violência é um espírito sofredor. Todo. Então, no fundo, ele finge, mas ele não está em sofrimento. Segunda situação que acontecer: ele fez o mal, não ficou nessa condição de ser convicto do mal, mas ele não sabe o caminho da volta. Ele não sabe. Se acha perdido. Acha que fez tudo errado e que está perdido no mundo. E, por conta disso, não tem condição, não tem remédio para ele. Essas entidades, elas vão para outro lugar, vão para um umbral. Nas trevas, tem choro sem lágrima, choro de ódio. Castelos, poder, autoridade, cidades espirituais. O umbral não tem. O umbral é um local sombrio, sem vegetação, escuro, onde ninguém manda em ninguém, todo mundo grita e ninguém se entende. É um local de uivo, é pavoroso o umbral. Todo mundo uivando, aquele lugar onde o sol nunca nasce, todo mundo com medo, escondendo em cavernas. É muito complicado, mas é uma outra condição espiritual. É a condição daqueles que se acham em erro, mas não conseguem enxergar a perspectiva de saída. Então, eles vão ficar num processo de autopunição aí durante um tempo, até que desperte neles um desejo de mudança verdadeiro. E os outros não, os outros estão endurecidos ali, tá certo mesmo, tem que fazer o mal mesmo. Só que esses também terão seu dia de transformação, porque é da lei do progresso que todos nós nos transformemos.